Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Respeitemos a vida. Aborto não. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. A resposta está em O Livro dos Espíritos, questão 880. Prefácio. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta. O de viver. Por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Caro leitor, em face do desenvolvimento da ciência, facilmente se comprova o início da vida humana, desde o momento da concepção no ventre materno, e não somente quando ocorre o nascimento, como muitos afirmam. Constitui-se grave comprometimento com as leis divinas a provocação do aborto em qualquer fase da gravidez, uma vez que tal iniciativa impede que o espírito já ligado ao embrião renasça no corpo físico, que lhe servirá como instrumento de progresso. O movimento espírita posiciona-se contrário aos projetos de revisão da legislação que visam a legalização do aborto em qualquer parte do mundo. Nas páginas desse livreto impresso pela Federação Espírita Brasileira, você encontrará a argumentação baseada nos postulados espíritas, que defende o direito à vida. Participe também da campanha em defesa da vida. Oriente-se e diga não ao aborto. Enfoque da codificação espírita. Questão 357. Pergunta: que consequências tem para o espírito o aborto? Resposta: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Questão 358. Pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas, a que serviria de instrumento o corpo que está se formando. Questão 359. Pergunta: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se à primeira para salvar a segunda? Resposta: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Essas questões estão no Livro dos Espíritos. Aborto. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana, quanto à forma física na face do orbe. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia, em definitivo, da terra para os céus. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Habitualmente, sempre somos nós mesmos quem planifica a formação da família. Antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis,
englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. E então muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre muitas vezes em todas as comunidades da Terra. Inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos-problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Emmanuel. Trecho retirado do livro Vida e Sexo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aborto delituoso. Comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todo jaez. Criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas. Organiza-se o trabalho forçado. E em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade como é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Referimo-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação, que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fuja do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais, que despreza, são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a turpitude do infanticídio, a violência que é feita contra o feto ou o bebê, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que executou. Emmanuel. Este trecho está no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.